Olá pessoal, sejam bem-vindos à PL Sistemas Engenharia, dando sequência à nossa bateria de vídeos de apresentação da nova versão do software Cizenda, onde estamos aprofundando os estudos sobre o método involutivo. Nós vamos agora apresentar alguns resultados que o Cizenda nos fornece quando elaboramos um laudo de avaliação utilizando o método involutivo para obter o valor de mercado. Então vamos lá recordar rapidamente qual que era o nosso exemplo. Nós vamos utilizar o mesmo exemplo, assim sugiro que, se você não viu os vídeos anteriores, que assista a esses vídeos, pois você vai entender um pouco mais sobre este novo software. Mas se você já assistiu, você vai se recordar do que efetivamente nós estamos avaliando. Então vamos lá. Nós temos um terreno com uma área grande, acima de 10 mil metros quadrados, onde estamos avaliando uma parcela desse terreno, um lote de 2.500 metros quadrados. Nesse lote, nós vamos produzir algumas unidades habitacionais. Então, nós vimos que o projeto de melhor aproveitamento nos permitia construir até 6 blocos de apartamento e que esses 6 blocos seriam construídos em 4 etapas. Então, a ideia é construir um bloco, começar a vender, capitalizar, depois partir para o segundo bloco e assim até finalizar todos os blocos, que seriam divididos em 6 etapas. Cada bloco teria a possibilidade de construir até 3 pavimentos de apartamentos, unidades habitacionais, sendo um subsolo e um pilotis, onde estariam colocadas as vagas de garagem. Bom, então essa era a nossa proposta, era avaliar esse terreno de 2.500 metros quadrados, no local onde não havia um método comparativo direto de dados de mercado, por ser uma área de incorporação, e nós estaríamos então utilizando o método involutivo para obter o valor de mercado. Então vamos lá, vamos abrir agora o Cizenda, vamos abrir o mesmo exercício e vamos focar nesse momento em analisar os resultados após o cálculo do fluxo de caixa. Estamos aqui então com o Cizenda já instalado aqui no nosso computador. Eu vou então abrir o último exercício, o que nós estávamos trabalhando. Então está aí, era um exemplo de terreno em área de incorporação, onde nós temos a tela principal do programa, e nós apresentamos, né, as etapas que antecedem a preparação do modelo até a gente chegar a esse ponto. Então, só recordando, nós estamos lá aqui em empreendimentos, nós lançamos aqui os produtos, nós temos aqui os produtos, a quantidade de cada unidade, a área, os valores mínimo, médio e máximo, e eram 4 etapas. Etapa 1, etapa 2 eram os blocos C e D, parte deles. Etapa 3 já entrava o bloco E e F, e a etapa 4 era o restante do bloco E e F. Então, eram 4 etapas e iríamos produzir essas unidades aqui, a quantidade de cada uma por etapa, a área, o valor mínimo, médio, máximo e o arbitrado. Ok. Para construir, nós lançamos mão dos custos, né? Então, eu fui lá, itens no CUB. Então, para cada etapa, eu lancei aqui o CUB, com o BDI aqui lançado, isso também para cada uma das etapas, e ainda tinha os itens que compunham o orçamento, mas que não estavam no CUB, itens fora do CUB. Então, eu entrei com essas informações aqui, e eu já tinha, então, o orçamento. Vamos verificar? Eu vou vir aqui em resultados, vou vir aqui em VGV, então isso nós já mostramos, então eu tenho aqui o VGV de todas as etapas, onde eu tenho um VGV total de 74 milhões, e esses 74 milhões é relativo à venda de todas as unidades dividido em 4 etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. E as unidades que seriam vendidas em cada etapa estão aqui listadas. Ok, mas para poder ter essa receita bruta aqui, esse VGV, né, eu precisaria construir. Então, nós vamos ver aqui obras. Então, está aqui o custo, né? Nós temos o CUB, custo unitário, os itens que compõem o custo, e aí o item no CUB, 7 milhões aproximadamente, e mais o percentual que é relativo a itens não inseridos no CUB. E aí nós temos
algumas verbas ou alguns valores aqui definidos, que somou, então, 1 milhão, de tal forma que o total da etapa 1, custo de obra, 8 milhões aproximadamente. E assim fizemos para cada etapa. Etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Beleza. A gente também teve que pensar em termos de velocidade de vendas. Então, bolamos aqui uma distribuição de vendas. Depois dá uma olhada no vídeo anterior, vocês vão entender melhor isso. Nós temos aqui o percentual, a distribuição de vendas. E essa distribuição de vendas aqui, que vai ser do nosso empreendimento, é das 4 etapas, onde nós temos também ilustrado aqui a distribuição das vendas. Aqui em 4 períodos, aqui a segunda etapa, uma distribuição uniforme, depois de novo em 4 períodos e novamente uniforme. Então, é uma forma de ilustrar as vendas. Ok. Cronograma de obras. Nós também precisamos de um cronograma de desembolso das obras. Então, estão aqui o desembolso. Então, etapa 1, 2, 3 e 4. E também ilustrando aqui o desembolso. Aqui, a etapa 1 seria um cronograma uniforme. Aqui a curva S. Aqui um cronograma existente e uma obra similar aqui. Ok. Mas os custos tem que ser também considerados com relação às demais despesas. Então, nós lançamos mão aqui das despesas iniciais e distantes, projetos fora do orçamento de obra, despesas administrativas e gerenciais, corretagem, comerciais, propaganda e marketing, seguro, IPTU das unidades não vendidas, condomínio, legalização após a construção da obra, inadimplência não recuperável e o imposto ISSQN fora do orçamento de obras. Então, nós discutimos isso no vídeo anterior. Então, aqui está as despesas. E aí, está na hora agora, bom, lembrando, mão, que temos os impostos e as taxas de desconto. Então, só recordando aqui, ó, eu tenho taxas e impostos. Então, nós utilizamos aqui o menor imposto, considerando SPE, lucro presumido e lucro real. E temos aqui a taxa de desconto. A taxa de desconto, nesse caso, era uma taxa justificada, uma taxa anual de 12%, levando a uma taxa mensal de 0,9489. Então, com essas informações, nós fomos lá em resultados e mandamos calcular. Então, estão aqui as opções de cálculo. Eu vou manter, por enquanto, essas opções e vou mandar calcular. Ao final dos cálculos, já o modelo já apresentado, estão aqui, então, os principais resultados. Vamos analisar, então, o nosso fluxo de caixa. Então, agora, ó, eu tenho o fluxo aqui completo. Então, meu fluxo vai do tempo T igual a 0 até a última unidade ser vendida, até o tempo T 125 meses, terminaria em maio de 2030, onde todas as etapas do fluxo estão aqui descritas. Então, eu tenho, por exemplo, receita de vendas. Eu tenho valores nominais, 74 milhões, mas que no fluxo corresponde ao momento atual de 54 milhões. Então, eu tenho aqui essa linha aqui referente aos totais em VPL e tem também os totais nominais. Aí tem inadimplência não recuperável. Aí eu tenho receita efetiva de vendas. Depois eu tenho comerciais, corretagem, PIS, COFINS, aí tem receita líquida de venda. E assim o fluxo vai seguindo, com tudo aquilo que nós configuramos inicialmente. Quando eu mandei aqui calcular o fluxo de caixa, quando eu cliquei aqui, ó, calcular o fluxo de caixa, na verdade o que eu estava calculando é o investimento inicial, que vai aparecer aqui, ó. Quando eu venho no meu fluxo de caixa aqui, tá ele aqui, ó. Pagamento do terreno, investimento inicial. Esse é o valor que nós estamos procurando, 12 milhões e 500 mil reais. E aí, esse pagamento entra no nosso fluxo e, a partir daqui, continua o IPTU, que incide sobre o pagamento, o ITBI, a outorga onerosa, e aí vem os demais itens, até a gente chegar ao lucro operacional, EBITDA. Então, tá aqui, ó, lucro operacional EBITDA. Então, tá aí, ó, que corresponde hoje a valor presente de 2.159.000 reais. Mas a gente precisa ainda pensar no imposto de renda, e aí a opção foi pelo menor, né? Então, tá aqui a opção, o menor, que foi pelo SPE,
Então, nós temos aqui o resultado do fluxo de caixa, sem o terreno e aqui com o terreno. Sem o terreno, obviamente, o VPL é 12.523.000, que é o valor que está lançado aqui, ó. 12.523.000. E quando lançamos esse terreno aqui no nosso fluxo, o VPL cai para zero. E está aí, então, feita a nossa avaliação. Vamos agora ver mais alguns resultados que a gente pode apresentar. Vou fechar aqui o fluxo de caixa e vou aqui em resultados efetivos. Então, eu tenho aqui um demonstrativo, um resumo dos principais resultados, a data da avaliação, né, a forma de pagamento, que aqui nesse caso é à vista, os 12.523.000, a taxa de desconto utilizada e a participação de cada item no fluxo de caixa, receita de vendas, inadimplência, tanto em valores nominais quanto em valores VPLs, e a participação de cada um deles nesse nosso resultado, somando, obviamente, 100%. Então, tá aí os resultados para a gente ir para o laudo. Depois a gente vai ver mais para frente como exportar isso para o Word e para o Excel. Mas ainda tem a parte gráfica, né? Tem alguns gráficos interessantes aqui, ó, onde eu apresento aqui a receita acumulada, as despesas acumuladas e também receitas e despesas acumuladas em percentual. E esses gráficos aqui, então, eles são interessantes porque eles nos mostram exatamente essas informações, né? Então, o custo vai diminuindo aqui, ó, e a receita vai aumentando. No início a gente não está vendendo nada, começa a vender, né? As despesas com receitas também aqui, percentuais e globais, né? E temos aqui a participação de cada item no nosso VPL, né? A gente vê aqui que o item 7, ó, é o que mais pesa, né? Obras, né? Obviamente. Obras pesa bastante no nosso fluxo. O que mais que pesa no nosso fluxo? O item 2. O que é o item 2? Pagamento terreno. Então, tá bem coerente, né? São os dois itens que mais pesam aqui. Comprar o terreno, 12 milhões de reais, e 7 é o item 7 e corresponde do nosso custo 45%, que é bastante significativo. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Mas a gente ainda vai fazer mais um vídeo mostrando as técnicas de simulação de Monte Carlo. Então, nós vamos abordar um pouquinho mais sobre isso, para não ficar muito longo. Eu vou parar hoje por aqui, mas já mostrando que no próximo vídeo, nós vamos entrar aqui em simulações de Monte Carlo. Nós vamos definir variáveis, nós vamos falar como definir essas variáveis, como analisar esses gráficos. Depois nós vamos falar de como nós vamos gerar as variáveis. E por último, nós vamos falar como a gente vai apresentar esses resultados. Bom, por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês.